Olá, meu nome é Ana Beck e retomando nossos estudos, hoje nós vamos falar do mortificatio. Mas antes de falar dessa operação alquímica, eu gostaria de fazer a leitura de uma parte de um texto do Jung que diz: a alquimia representa a projeção de um drama, ao mesmo tempo cósmico e espiritual em termos de laboratório. A Opus Magnum tinha duas finalidades: o resgate da alma humana e a salvação do cosmos. Esse trabalho difícil e repleto de obstáculos. A opus alquímica é perigosa. Por que eu quis começar com esse texto? A quem chega no canal agora não vai fazer nenhuma diferença, mas aos que já estão no canal, há 4 anos que eu não gravo. Eu gravei a primeira série e depois deixei de gravar para fazer um outro projeto, que é o projeto que está em outro vídeo aqui para vocês. Mas eu queria dizer que esses 4 anos foram 4 anos de reconstrução, de construção de um laboratório alquímico, de poder fazer algo diferente e sair de um centro metropolitano, que é São Paulo, naquela confusão, naquele caos, e vir para o silêncio, né? Existe inclusive a música do Jorge Benjor que diz: os alquimistas são discretos e silenciosos, evitam as relações com pessoas sórdidas, de temperamento sórdido. Então, essa retirada para o campo me faz entender mais internamente os meus processos alquímicos. E por que isso é tão importante na nossa fala de hoje, né? Por que eu trouxe esse assunto? Eu poderia simplesmente começar a gravar o vídeo sobre mortificatio sem falar nada disso. Porque a mortificatio, ela é uma operação alquímica de morte. Tudo que era deixa de existir. É um momento onde se rompe com uma consciência, com um estado da matéria, para o início de um grande caos, que vai se reorganizar futuramente na conúntio. O mortificatio, ele tem uma parte dele que é a putrefatio, é aonde a matéria ela começa a apodrecer. No caso da psique, no caso do nosso autoconhecimento, é quando nós percebemos que aquele estado em que nós estávamos não nos serve mais. Existe uma máxima, né, no processo terapêutico que diz assim: a pessoa só muda quando o incômodo por estar da maneira que está é maior do que o incômodo do que ela pensa em fazer uma mudança. Então é assim, todo dia nós pensamos: ah, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma nova coisa, eu preciso começar a academia, eu preciso começar um regime, eu preciso começar a procurar trabalho, eu preciso estudar, o que for. E vai se protelando, né? Nós podemos falar depois um pouco sobre essa procrastinação. Mas naquele momento onde o incômodo é tão grande, que ou eu faço isso, ou eu vou sucumbir em mim, essa é a mortificatio. Então é aquele momento de um sofrimento profundo que gera a mudança. E essa mudança é o caos. No começo, há um grande incômodo, às vezes existe um processo físico envolvido, uma ansiedade, uma angústia, um aperto no coração, como se as entranhas estivessem sendo reviradas, muitas vezes um aperto na garganta, como se tivesse um nó na garganta.
Esses são processos emocionais, mas nós podemos também dizer que são processos alquímicos, porque cada um desses pontos que eu marquei, né, as entranhas, o aperto no coração, o nó na garganta, às vezes dor de cabeça, cada um desses pontos corresponde a um chakra. E esses chakras, cada um deles, fala a respeito de uma energia que está passando no corpo, que nós vamos falar depois das serpentes da alquimia mais à frente. Hoje nós ficamos com essa sensação da morte. Muito bem. Como operação alquímica, então, o mortificatio, ele vai acontecer naquele momento aonde a matéria orgânica no laboratório, né, está num estado de, de não vida. Então, quando nós colocamos dentro de um cadinho e começamos a macerar, ou então nós colocamos na água e começa a ebulição e ela começa a soltar os materiais, ou em nós, quando nós nos conscientizamos que não dá mais para ser como era. Esse é o momento da morte. Esse é o momento da mudança de consciência. Nas tradições esotéricas, esse é o momento da iniciação. Não é, não é por acaso que as iniciações são marcadas simbolicamente ou muitas vezes na prática, dependendo da tradição, mas elas são marcadas por ritos de passagem que não são necessariamente prazerosos, né? Você vai passar normalmente, né, se nós vamos falar nas tradições que seguem a alquimia ou que seguem os elementos da natureza, nós vamos passar pelos 4 elementos. Então, há necessidade de queimar no fogo, há necessidade de afogar na água, há necessidade de enterrar na terra e há necessidade de ficar solto no vazio, na beira do abismo, na beira do penhasco ou naquela condição mental aonde eu tenho perigo. Então, aos que já passaram por iniciações em tradições esotéricas, já podem começar a perceber como é, né, como foi, qual foi a experiência, como isso aconteceu. Mas esse processo acontece independentemente de iniciações. Eu só quis pontuar aqui porque é um ponto importante, porque lá na frente, além de nós falarmos da questão psicológica, nós vamos falar da questão iniciática, nós vamos falar das questões energéticas. Então, o que nós estamos tentando aqui é fazer uma fusão entre esses aspectos, aonde nós possamos falar sim da psique humana, mas nós podemos aprofundar para processos energéticos esotéricos e irmos até o fundo da, na minha visão, verdadeira alquimia, que é aquele processo iniciático interno de encontro do meu eu com o alto, com o invisível, com esse algo maior, essa união, né? Nós falamos lá nas operações alquímicas da escada de Jacó. Aqui, Jung coloca, né, a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e espiritual. Né? A Opus Magnum tinha duas finalidades: o resgate da alma humana, quer dizer, eu me resgato, eu me torno uma pessoa melhor e mais perfeita, com menos vícios, com mais virtudes, né? E a salvação do cosmos. Lembra quando nós falamos em outro vídeo sobre o sal, sobre essa conexão entre terra
e céus, que o ser humano é essa conexão entre esses dois opostos, nós somos também a salvação do cosmos. O cosmos como todo, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito se há outras civilizações ou não, mas na nossa civilização, no nosso planeta, na nossa existência, nós temos essa função de manter energeticamente este universo funcionando. E para que isso aconteça, nós temos que, em algum momento de nossa vida, perceber que nós somos agentes ativos. Se nós não percebermos, não tem problema algum. Nós seremos agentes passivos, o que, vamos dizer, mais de 90% da população é. O simples fato de existirmos gera energia que movimenta o universo. Mas o alquimista não quer simplesmente ser um elemento dentro desse contexto. O alquimista, ele quer ser o agente deste momento. E por isso que a Mortificatio marca esse momento de consciência. Agora eu preciso mudar. Agora eu preciso me conectar comigo e com o todo. E este momento não é fácil, né? Existem aí hoje, nós temos cada vez mais acesso às substâncias psicodélicas que trazem esse momento que nós podemos também falar de dissolução do ego. Se nós pegarmos dentro da tradição brasileira a ayahuasca, né, aquele momento onde a pessoa entra na força e se percebe de uma maneira diferente. Ou até a toma dos cogumelos, são processos aonde se marca um momento aonde aquela consciência, aquele estado de ser, que é o que o, vamos dizer assim, o normal, se nós pudermos falar sobre normatização de algo, é quando esse processo de ser o que a sociedade espera que sejamos é rompido e nós nos deparamos conosco. Nós nos deparamos com os nossos conteúdos internos. E é aí que eu convido a todos a olhar para dentro. Nós temos agora, infelizmente, um desserviço das mídias sociais, Instagram, TikTok, aonde o conteúdo de você tem que ser isso, você tem que performar, você tem que ser, você tem que acontecer, leva as pessoas a sempre acharem que estão inadequadas, sempre acharem que precisam fazer algo mais, sempre achar que é preciso diferenciar em algo. Para quê? Para agradar os outros? Para dizer à sociedade que, olha, eu estou adaptado? Não é isso. O alquimista não quer isso. O alquimista, ele quer encontrar o seu centro. Se o seu centro fizer parte dessa busca, as mídias sociais, não vejo problema algum, não vejo problema algum em nós termos aqui um, um campo onde nós podemos pesquisar, né? A inteligência artificial está aí para nos ajudar a fazer uma pesquisa muito mais rápida, né? Então, nós aumentamos a agilidade das nossas informações, mas informação por si só não vale de nada. Não permita que ninguém diga a você o que tem que ser feito. A única coisa que você precisa ter consciência é que chegará um momento em que você terá que se deparar com você mesmo. E nesse momento, quando a angústia for muito grande, respirar e disser, eu preciso dar conta de mim, esse é o momento da mortificatio. Esse é o momento em que nós chegamos naquele ponto de permissão de mudança de consciência. É por aí que nós vamos fazer toda a nossa
releitura do que é o mundo, do que é a vida, do que sou eu inserido neste mundo e nessa existência em que eu me constituo a mim, e nós podemos seguir para as últimas duas operações alquímicas, que será o separatio, quando eu tenho também a consciência dessa dualidade, e finalmente chegar no conúnctio, na união dos opostos e na perfeição do meu eu. Então aguardo vocês nos 2 próximos vídeos para nós encerrarmos as 7 operações alquímicas e iniciarmos outros assuntos, que eu já vi que vocês colocaram nos comentários. Me perdoem por estar tão atrasada na resposta a vocês. Eu tenho aqui comentários de 2, 3 anos atrás, mas nós vamos colocar esses assuntos em dia. Agora, num espaço, eu vou mostrar, né, no outro vídeo, vocês vão ver do que eu estou falando. Vocês devem estar percebendo aqui em cima, né, uma sombra de árvores. Nós estamos agora aqui numa sala de vidro, aonde esse é o lugar das gravações, o lugar dos atendimentos online e o lugar dos meus estudos e da compreensão do meu eu, aonde eu consegui finalmente colocar em prática aquilo que eu via na teoria. Esse é o meu processo. E aí vocês perguntam, mas Ana, eu também vou precisar ir para o meio do mato, eu não posso fazer isso no meu apartamento, eu não posso fazer isso no meio de São Paulo, no meio do Rio ou de qualquer cidade do mundo. É lógico que pode. Mas para que eu pudesse falar com verdade para vocês, eu precisava experienciar isso. E espero que vocês tenham a coragem de experienciar aonde vocês estiverem. Obrigado por assistirem e até o próximo.